É isso aí, galera, é isso aí, povo de Deus. Já estamos aqui na mesa do Roteando a Graça, como vocês sabem, sempre com novidade para todos vocês, tá certo? E hoje nós está com a presença aqui de algumas pessoas, aqui celebridade, pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas que são marcantes para o nosso meio evangélico, tá certo? Nós está aqui com a presença do pastor Júlio Trovão. Seja bem-vindo, pastor Júlio Trovão. Pastor Elias, paz de Cristo, é um prazer estar participando do Roteando a Graça nesse podcast. Para mim é uma satisfação estar aqui e espero colaborar com tudo que for falado aqui e somar. Hoje vai trovejar tudo aqui, porque nós também tá aqui com a presença desse grande pregador Albert, que também Deus abençoe. Deixa o seu alô aí para todo mundo. Pastor Elias, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, junto com meu amigo, meu irmão, pastor Júnior Trovão, aqui no Roteando a Graça. Espero somar naquilo que for pedido aqui nessa mesa. E hoje também tem a presença dela, ela mesmo, gente, a Nádia. E aí, Nádia? Oi, gente. Hoje com uma carinha diferente, eu tô aqui compartilhando essa presença muito especial com o pastor Elias, né? No Roteando a Graça, mas eu espero você lá no Enfoque Cristão, o programa de todo sábado com a sua apresentadora favorita, né, gente? É isso daí, vocês não podem perder, viu, galera? Vocês, no povo de Deus, vocês não podem ficar de fora. O Studify sempre trazendo uma novidade. O Studify tá aí bombando aí para todos vocês que quer realizar o seu sonho, tá certo? Você que quer ir fazer um clipe, quer fazer um podcast, enfim, um programa de TV, você não pode deixar de conhecer esse lugar aqui, esse ambiente aqui que é surreal e vai te ajudar muito você realizar o seu sonho, tá certo? E, gente, como eu já disse para vocês que aqui sempre é uma agitação, é uma correria e hoje vai trovejar tudo, porque nós tá com o pastor Júlio Trovão aqui, uma referência no meio gospel, pregador do evangelho, conhecido internacionalmente, e nós vamos aqui ouvir um pouquinho do pastor Júnior Trovão, do seu testemunho, de como começou. Eu lembro que a gente começou junto também, né, pastor? Pode dizer assim, nós carregávamos material didático, gente. Vocês acreditam? Era dicionário. Nós viajávamos vendendo salgadinho, vendendo, meu Deus do céu, era uma peleja, mas Deus honrou. E o pastor Júlio Trovão, com um testemunho aqui lindo, ele vai compartilhar um pouquinho do seu testemunho e logo depois nós vamos estar aqui distribuindo essas oportunidades e vamos aqui agitar tudo, porque vai trovejar aqui no Roteando a Graça. Diga aí, pastor Júnior. O Elias já conhece parte, né, acho que é até bom falar um pouco dessa parte do testemunho, depois, já no Evangelho, né? Elias pegou, pelo menos, uma boa parte dessa trajetória, a gente já se conhece aí há mais de 20 anos. Uns 20 anos, mais ou menos, e a gente já fez de tudo, né? A gente é da época da fita cassete. Fita cassete, né? DVD, os pregadores vendiam, a gente vendeu muitos livros da editora didática, né? Isso. E a gente pegava os dicionários bíblicos. Eita. E espalhava por aí, a gente tinha aquelas caixas, acho que era... Não sei se era na Avenida, não sei se era na Rio Branco ou se era na Presidente Vargas. Na Rio Branco, era na Rio Branco. Na Rio Branco. Na Rio Branco, era no prédio. Íamos lá, pegávamos várias caixas de livros e vendíamos aí nos cultos, nos congressos, nas vigílias. Eu e Elias, a gente já se conhece há muitos anos. E quem via a gente hoje, né, Elias? Não lembra dos bastidores, né? Então essa parte também é uma parte que poucas pessoas sabem. E muitas das vezes a gente ia de ônibus, não tinha carro, levava o material dentro da mala, às vezes na mão, né? É isso. E boa parte das pessoas não sabem disso. Só para as pessoas entenderem, Nádia, a gente começou, assim, que tem pessoas que acham que a gente caiu de paraquedas na obra, né? Verdade. A gente tem uma trajetória, muito choro, muita lágrima. Assim, às vezes a gente ia pra rodoviária com aquele peso, com aqueles carrinhos de feira, não é, pastor? É verdade. Nádia pensa em uma peleja, mas hoje a gente vê essa geração chegando, né, pastor, e já todo afobado. Eu não vou desmerecer, porque eles chegaram no tempo deles, né? Mas, assim, uma geração toda afobada, que acha que as coisas é assim no estalar de dedo, e não quer respeitar, né, Albert? Não quer respeitar a nossa trajetória, né, Nádia? Eu, particularmente, vivi uma experiência muito linda a respeito disso e dá pra gente perceber que quando o homem é direcionado por Deus, ele continua o mesmo antes, durante e depois. Eu vou contar uma experiência rapidinho, tá? Eu fui no culto do monte e eu acordei nesse dia muito chateada. Falei, hoje eu não quero nada, eu não vou participar mais de nada e eu não quero mais fazer nada. E aí eu cheguei no monte, o pastor Júnior Trovão estava pregando.
E quando eu saí, eu falei assim, Deus, me dá uma palavra. E o Senhor disse para mim, salve a agraciada. Foi uma tribulação, pastor, para mim chegar no monte. Quando eu cheguei no monte, a voz do trovão gritou assim mesmo. Eu nem tinha entrado ainda, estava descendo do Uber. Ele gritou, salve a agraciada. O Deus da minha casa estava no monte. Glória a E Deus. para finalizar, Aleluia. eu pedi para tirar uma foto, né? Porque o meu programa fala de celebridade. Não é uma celebridade que a gente tem que idolatrar, é uma celebridade que a gente reconhece e honra a mão de Deus na vida de uma pessoa. E aí a gente fala sobre isso, né? No Enfoque Cristão. E aí ele falou assim, só um minutinho. Ele parou para tirar foto com um pintor. Pô, o irmão estava todo sujo de tinta, se sentindo envergonhado de tirar uma foto. Ele fez questão de parar e falar, não, eu vou tirar foto com ele aqui. E ele nem tinha pedido, porque eu acho que ele estava com vergonha, né? Mas ele parou e tirou. Então, pastor, total honra e respeito com o senhor. E o Deus de antes, que carregava material, que vocês falavam aí didático, é o mesmo que continua hoje e vai continuar te abençoando nessa trajetória aí. Verdade. Estou muito honrada de estar participando. Confesso que também um pouco emocionado, porque a gente já sente, né, não? A glória de Deus aqui. E eu, particularmente, não tenho mais palavra para dizer. Só para falar assim, o Deus que te honrou antes, está fazendo você estar aqui, ele vai continuar abençoando vocês. Eu tenho fé que a gente vai ver esse nome grandão, né, não, pastor Elias? Vai sim, Amém. vai Eu decolar. creio. Até eu carrego uma frase comigo, Albert, assim, me trata bem hoje que tu não sabe quem eu sou amanhã. Eita, Forte. isso é Entendeu? forte. Eu sempre carrego isso comigo, porque quem desprezou o Júnior, pastor, não sei se você lembra da primeira agenda lá em São Gonçalo, no Pastor Enéia, numa igreja pequenininha, bem pequena, na esquina ali do que vai entrando para Alcântara, não sei se você lembra. Aí então a agenda era 3 pregadores. Eu fui na sexta, pastor Júnior Trovão no sábado, e tinha outro pastor que eu não me lembro, não me recordo, no domingo. Então ali foi assim, acho que parece que foi a última agenda que a gente teve em cartaz, que depois teve essa virada radical. Ou seja, então hoje eu estou sentado aqui na mesa, mas amanhã ou depois eu não sei aonde eu vou estar. Verdade. Eu não sei aonde o Albert vai estar, a Nádia vai estar. Então eu acredito que quando a gente valoriza as pessoas que estão embaixo, a gente, sem saber o futuro dela, a gente tem que acreditar que lá na frente ela pode estar em cima. Então, isso. e essa mudança assim, radical, tem pessoas assim, o pastor virou soberbo. Não. Eu sempre falo assim, pastor, o que acontece? Quando Deus exalta, a gente está aqui, nós tiramos foto porque nós está próximo. Aí quando a exaltação chega na vida de alguém, aí você vai viajar, você tem que ir para a Europa. Como é que eu vou tirar uma foto com o pastor lá na Europa? Como eu vou querer que o pastor Júlio Trovão saia da Europa para vir pregar na minha igreja aqui no Rio de Janeiro? Aí tem pessoas que não entendem esse processo, não entendem que já teve um decolar de Deus na vida da pessoa. Então isso não é questão de soberba, de ele não querer ir no seu programa, de querer ir na igreja de alguém. Estou falando isso para você, espectador, você que é seguidor. Às vezes você vai ligar, a assessoria vai dizer, não tem agenda, não tem espaço, mas não é uma soberba, gente. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Vai chegar o dia de vocês também. Vai chegar o momento da exaltação, que você não vai ter esse tempo. Agorinha mesmo, nós estamos aqui, nesse bate-papo. Daqui a pouco tá onde, pastor? Agora eu vou sair daqui, vou lá para Presidente Vargas, vou numa reunião do meu partido. À noite eu tenho um culto para ministrar e assim vai. Você tá vendo como é uma correria? E também a gente tem que entender que isso aí é um plano seletivo de Deus para que algo de Deus chegue na vida do pastor Júnior. Eu sou curiosa, posso fazer uma pergunta logo? Eu tô querendo iniciar logo esse bate-papo aqui, porque não posso perder essa oportunidade. Eu quero fazer pergunta. Pastor Júnior, assim, sobre teoria das finanças, né? A teoria da prosperidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, prosperidade, na verdade nós popularizamos muito a palavra prosperidade. E para quem ouve essa questão da prosperidade, dessa palavra prosperidade, todo mundo atribui ela apenas ao valor financeiro, ao dinheiro. E, biblicamente, prosperidade não é só dinheiro. Faz parte da prosperidade, mas ela não é só dinheiro. A gente vê homens que são bilionários que não são prósperos. Verdade. Existem homens que eles têm bilhões, eles têm condições de comprar a casa que eles querem, dormir na cama que eles querem, fazer o tamanho que eles querem. São pessoas que têm condição de comprar uma cama super king de 2,20 metros, mas não têm condição de dormir nela em paz. Eles precisam de um remédio para dormir, de um clonazepam, eles precisam de um diazepam para dormir. Não tem paz. Eles não têm paz para dormir. Tem uns que até tiram a sua própria vida. Em contrapartida, a gente vê um José preso,
A gente vê um José na casa de Potifar, trabalhando como escravo, e o texto diz assim: por causa das mãos de José, Deus prosperava a casa de Potifar e o trabalho onde Potifar trabalhava. José, naquele momento, ele não tinha dinheiro, mas já era próspero. Eita. Pegou, Forte, Nádia. peguei. Vai pro status, hein? Gente, esse corte vai ficar fenomenal. Aí você observa que quando ele chega no trono para governar após a revelação, a interpretação do sonho que ele dá a Faraó, aí sim ele passa a ser próspero e rico. Tá vendo? E tem muita gente que acha, né, que ter muito dinheiro é ser uma pessoa próspera. Não tem a Eu ver. sempre falo aqui, pastor, que é o seguinte: perceba-se que a pessoa, por exemplo, que é pobre, amanhã ou depois ela fica rica, e se porventura alguma queda na sua trajetória ela volta à pobreza, ela consegue viver. Agora o rico, quando fica pobre, ele quer logo se matar. Tirar a vida. Ele quer tirar a sua vida, porque ele não aguenta a pressão da pobreza. Eu sempre falo, pastor, aqui também no nosso Roteando a Graça, que existem pessoas que Deus do ventre da mãe já nasceu com essa chamada, já nasceu com esse mistério. E existem pessoas que vai ter essa chamada depois que se desenvolver, que buscar, que estudar, enfim, que pegar assim um fio, uma meada para chegar a uma determinada situação de receber algo da parte de Deus. Mas tem pessoas que já nascem recebendo. Você quer que eu pegue uma palavra nessa própria linha? Isso é muito importante até para quem nos ouve, porque às vezes as pessoas nos criticam qualquer outra pessoa que Deus exaltou, e as pessoas, elas fazem menção, tipo, esse camarada aí cresceu na vida pregando o evangelho. Aí eu cresci na vida trabalhando com o suor do meu rosto. Aí vamos lá para um texto muito interessante. Quando Deus falou para Abraão assim: Abraão, te tornarei uma bênção e abençoarei a ti e a tua descendência. Quando Deus falou isso para Abraão, Abraão nem filho tinha. Então, para Deus falar de descendência, Deus já estava pensando em Isaac, nos filhos de Isaac, nos netos de Abraão. Agora, olha a forma como Deus exaltou cada um: Abraão, Isaac e Jacó. Gênesis 12, a partir até o 15, Deus torna Abraão rico por causa daquilo que Deus prometeu. Então, Abraão se tornou rico pela promessa. Gênesis capítulo 26, o texto diz que Isaac na terra de Gerar semeia. E o texto diz assim: e o Senhor abençoou a semeadura de Isaac e lhe deu 100 vezes mais. Aí o texto vai dizer no capítulo 28, que Jacó, capítulo 29 de Gênesis, que Deus vai exaltar Jacó na casa de seu tio Labão trabalhando. Então olha como é que Deus cumpriu cada um aí, como Deus abençoou cada um. Deus abençoou, tornou Abraão rico pela promessa, tornou Isaac rico pela semeadura e tornou Jacó rico trabalhando. Eita, forte. Nossa. Então, Muito forte. é o mesmo Deus agindo de 3 maneiras diferentes na vida de cada um. Exatamente. O problema é que as pessoas não têm essa visão. Só porque ele trabalhou e conquistou, não quer dizer que Deus não estava com ele, e só porque Deus me deu algo por aquilo que ele me prometeu, não quer dizer que Deus não esteja comigo. Então, Deus cumpre na sua vida por aquilo que ele prometeu, Deus pode te tornar rico por aquilo que você semeou, e Deus pode te honrar pelo seu suor e pela sua mão de obra. Só para contar um testemunho aqui bem pequenininho, eu estava pregando numa aldeia de índio, lá na cidade, distrito de Itaunai, Mato Grosso do Sul. E eu cheguei lá naquela aldeia e eu percebi que na oca que eu tava, pastor, bem em frente, tinha mas era muita quantidade de pé de laranja. Era tanta laranja jogada no chão ali que eu ficava olhando e falei: meu Deus, por que eles não pegam, leva para o Rio de Janeiro para vender? Isso dá muito dinheiro, é caminhões e caminhões que vão sair daqui. E eu cheguei pro cacique, falei assim: por que vocês não vendem? E eu falei assim: leva para o Rio de Janeiro para vocês faturar, ter um dinheiro extra, tudo mais. Aí ele falou assim: pastor, a gente não precisa disso. Aí eu falei: outra coisa, tira uma dúvida minha aqui. Aí ele falou assim, qual é a dúvida? Aí eu falei assim: vem cá, se esse pé de laranja está plantado aqui, produziu essa quantidade de laranja que está jogada no chão, essas laranjas jogadas no chão, com essa quantidade de semente na mesma terra que o pé está plantado, por que não nasce diversos pés de laranja dessas sementes que estão jogadas no chão? Ele virou para mim e falou assim: porque semente jogada não te dá retorno.
Semente plantada, ela te dá retorno. Meu Deus. Nossa. Mas semente jogada não te dá. E aquilo foi uma lição para mim, pastor. Porque tem pessoas que jogam a semente, mas não tem coragem de nenhum trabalho, de ter o trabalho de plantar a semente. Porque o segredo está em você plantar, como foi falado aqui. Entendeu? Tem pessoas que querem ter muito e não faz nada para ter aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Tá certo? Então, que você serve para vocês que estão aí vendo, que vai ouvir. Gente, semeia, não jogue a sua semente, semeia, planta, tenha cuidado naquilo que você vai semear, da forma que você vai semear, que eu tenho certeza que vai te dar um bom resultado, tá certo? Vamos trovejar isso aqui, que nós está também com o pregador Albert aqui. Pastor, essa aliança de vocês dois, como é que surgiu assim, para a gente só entender que a gente percebe pelo YouTube, pela internet, que vocês estão bem próximos um do outro agora, como se diz, Elias e Eliseu. E assim daqui para frente vai ser também pastor Elias e Nádia também, porque o Rotiano tá ligado aqui, né? Estamos conectados. Estamos conectados. A nossa aliança foi eu conheci ele na Cracolândia, né, na época. Essa eu não sabia, gente, novidade. Eu também. Novidade, você não sabia disso não. Não foi não. Meu Deus, Deus libertou, pastor. Libertou. Não, brincadeiras à parte, a gente é muito amigo, né? A gente até diz que a gente somos irmãos, só não saímos da mesma placenta, né? Ele é um amigo meu, acho que todo homem tem que ter, todo servo tem que ter um amigo de verdade, né? Tem que ter aquele mais chegado, é como Jesus. Jesus escolheu 12, orou com 3 e só deixou um reclinar a cabeça no peito dele, que foi João. Então tem os níveis de intimidade, né? Então ele é um amigo, ele é um irmão e é um homem que eu confio, é um homem que frequenta a minha casa, convive com a minha esposa, com os meus filhos, então ele é um irmão, Jesus me deu. E é um grande pregador do Evangelho, é um grande homem de Deus, e esse aí eu dou testemunho dele. Bem rapidinho, eu vou deixar essa oportunidade para o Albert contar um pouquinho do seu testemunho, para que todos também conheçam um pouco também da sua história, trajetória, né? Que é do pastor, assim, já devido à quantidade de visualização, muita gente já conhece o testemunho do pastor Júnior, mas solta um pouquinho do seu testemunho, sua trajetória, seu início, como foi, da onde surgiu o Albert, pregador do Evangelho, até para eu e Nádia também ficar, né, nessa sintonia. Dá testemunho perto do pastor Júnior, fica até constrangido. Eu vim aqui para assisti-lo e já estou aqui sentado, mas e a minha amizade com ele, eu já admirava ele nem tinha nome nenhum. O nome dele é aquele pregador municipal, só fica no município pregando. Aí, lá de Nova Iguaçu. Lá de Nova Iguaçu. Coincidência, coincidiu a gente ir falar no mesmo lugar. Aí eu falei, Senhor, tomara que eu fale antes e ele depois. Aí ele falava antes. Aí eu falei, tomara que ele vá embora. Eu me lembro até a mensagem que ele pregou sobre João Batista, essa mensagem aí, eu chorei a noite toda. Aí, antes dele pregar, eu fui no banheiro, quando eu fui no banheiro ele estava lá. Aí eu falei assim, olha só, eu faço uns trabalhos lá numa igreja aqui próxima, aqui no Corumbá, e, pô, aparece lá, mas ele não era conhecido não. Aí, só que eu já admirava ele, estava no monte, vi ele de longe, ele sempre foi de oração, e a partir desse dia que a gente começou a construir uma aliança de amizade. E eu me identifiquei muito pela forma como Deus havia libertado ele. Só que ele não sabia do meu testemunho. Porque ele foi envolvido com tráfico, um monte de coisa. E eu fui envolvido num bairro. Não existia essa questão na época, milícia. Era grupo de extermínio. E o grupo que eu era envolvido não pegava nem dinheiro dos outros. Era aquele grupo assim, ó. Polícia mineira que as pessoas falavam antigamente. Tem né? bagunça no bairro? Não tem. Cerol passa, entendeu? Não tem nada. E eu era envolvido com essa galera. Só que entraram numa casa para tentar matar devido às pessoas, eu era um deles, e deram 100 e poucos tiros de fuzil. Nesse dia eu desci de madrugada, entraram 5h20 da manhã, mataram 3 e levaram 1 de fuzil. E eu naquele dia escapei. Não entrei para a igreja porque eu não tinha medo. Meu problema era continuar no barulho. Só que numa igreja onde eu saía com a garota, ficava um pastor pregando lá. E eu do carro ouvia aquelas mensagens. E um dia eu acordei cedo e falei assim, se eu não pegar Beltrano nessa noite, eu vou entrar para a igreja dos crentes. E eu carreguei a pistola e não matei aquele camarada. No dia seguinte, eu dobrei o joelho, falei, a partir de agora eu sou teu. Fui numa igreja, nem prestei atenção na pregação do pastor. Eu não entendia, ser um analfabeto,
católico por tradição, toma a hóstia, confessa, cada família. Fui na frente e aceitei Jesus. Não estava dando conta do que eu estava fazendo. E só que depois disso vieram os problemas. As consequências, no caso. Vieram. Tentaram me matar na rua, tentaram me matar dentro do culto, eu conto isso incansavelmente por onde eu passo. Entrou 2 caras armados dentro do culto para me matar. E eu estava recém-batizado com o Espírito Santo, dando glória a Deus, e nem vi aquilo. O rapaz para do lado do outro, tira a arma e diz que vai me matar no culto. E um rapaz que estava no culto, sempre tem um ligado e um meio desligado, né? Esse que era meio desligado, gostava de ficar olhando e conversando no culto, viu ele chegar e eu não vi. Ele me catucou, não prestei atenção, me catucou, foi estar desligado. Isso tudo foi no Rio? No Rio de Janeiro, na rua Ernesto Regatielli, número 92, Nova Iguaçu, Corumbá. E aí eu peguei, falei, o que houve? Ele falou, tu não para de dar glória? Ele falou assim, irmã Nádia, você não para de dar glória. Eu falei, é mesmo? Ele falou, só que tem 2 caras armados aqui dentro do culto. Eu falei, sério? Aí ele olha devagar. Quando eu olhei, eu vi a arma no colo deles e eles falaram que vão te matar, vão te arrastar e vão te encher de tiro. Aí eu falei, o pastor falou, o pastor Elias, o pastor Júnior Trovão falou assim, a partir de agora o teu nome está escrito no livro da vida. Aí eu falei, pastor, o que é livro da vida? Ele falou assim, agora se tu morrer, tu vai para o céu. Eu falei, é agora que se cumpre. Se morrer, eu vou para o céu. Já que eu vou para o céu mesmo, se ele vai me dar tiro, eu estou dando glória a Deus. O que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo o quê? Dando glória a Deus. Aí eu fiquei dando glória a Deus mesmo, aí que meu glória aumentou. Glória a Deus. Não parava mais. Ele falou, atira agora. Ele falou, arrasta e leva. Ele falou, o problema é que se ele for crente de verdade, dizem que mexer com crente de verdade é pior do que mexer em ninho de marimbondo. Ele falou, não é nada, esse aí está se escondendo atrás da Bíblia. Aí ele falou, atira, 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 não atira. Foram embora e não me mataram. Eu saí do culto e o pastor falou, a partir de agora vão te levar para ninguém te matar. Eu falei, pastor, se eles for comigo, eles não me protegem não, da queima de arquivo. Eu fui embora, entrei para uma rua, para outra e eles me seguiram. Aí eu entrei, primeiro portão aberto, fecha o portão da sua casa, tá? Eu entrei e vi uns crentes que eram amigos dos meus pais, vendo uma pregação lá do pastor Marco Feliciano, Anjos nos céus e adoradores na terra, e eu vendo aquele pastor gritando, eu falei, esse cara é maluco. O Marquinho. O pastor Marco Feliciano, eu falei, pra que essa gritaria? Ele falou assim, eu me arrepiando, ele falou, sabe o que vai acontecer? Um dia Deus vai te usar igual ele, esse doido que você está dizendo. Eu falei, meu Deus, tanta gritaria, mas não tá nem preocupado muito com a pregação, meu corpo arrepiando, com o portão, ele fez, vão entrar e vão me matar. Foi quando entrar, eu me aproximo, eles vão me matar no quintal. Naquele dia, minha vida marcou de vez. Meu Deus. E eu comecei a querer conhecer homens de Deus, porque aquela pregação do pastor Marco Feliciano falou comigo, porque eu entendi que aqueles gritos estavam tocando no meu corpo. E ela, passando roupa, falou assim, Deus manda lhe dizer que homem nenhum pode te matar com ferro, porque tu é um escolhido de Deus. E aquele carro foi embora, e eu comecei a querer conhecer pessoas que pregavam na minha região. Foi aí que eu fiquei sabendo da voz do pastor Júnior Trovão. Essa voz aí que marcou a chamada, né, pastor? Foi. Que é a voz do Trovão mesmo, né? Literalmente. Não. Onde ele chegava para pregar, eu estava nos bastidores vendo assim. E eu ficava em casa, às vezes, tentando imitar. Mas não dá para imitar a voz dele, não. Dá não. Isso daí é o marketing. É o marketing de Deus na vida do pastor. Não, é interessante que, às vezes, eu tô na rua... Aí é o jeito, às vezes eu tô na rua, aí é as forte. pessoas... Porque, assim, as pessoas me veem muito pela internet. Então, quando elas me veem andando assim, normalmente, que eu não sou aquele cara, não sou artista, eu sou um homem de Deus, um servo de Deus, e eu sou igual Cristo. Isso é meu mesmo, eu gosto de estar no meio da rua, no meio do povo. Então, quando o povo me vê pelo meio da rua, eles não acreditam que sou eu. Aí eles ficam de longe, aí se aproximam, aí vê se eu vou falar alguma coisa para que através da voz eles tenham certeza que é eu. Muito bom. Mas é muito, pastor, quando o senhor fala assim, a gente assimila, não é? Caramba, é a voz mesmo que a gente escuta, caramba, muito legal. Muito. Eu acho que é reconhecimento, né, das pessoas. É o que a gente estava falando no começo, né? Reconhecer a glória de Deus na vida do ser humano, isso não é pecado.
Sim, sim. É buscar Deus para poder também alcançar uma graça especial, né? E Deus não apresenta a pessoa, Deus apresenta propósito, né? Você vê a aliança, porque os testemunhos, eu fico assim, eu tentando, né, imaginar, rapaz, Deus é o rei da reciclagem, tudo que não presta, coloca na mão dele, ele faz prestar. Sério, rapaz, ele só vai atrás, assim, você pode perceber que os pregadores, assim, que estoura, os pregadores que é ser mais eloquente, que tem essa graça, que tem essa dádiva, se perguntar por detrás, o pano de fundo é isso daí, meu amigo. Matador, cheirador, entendeu? O cara que já aprontou, fez isso, aquilo, outro. E eu lembro do testemunho que o pastor deu, da proposta que chegaram para tu, acho que foi um camarada que era envolvido, te deu um dinheiro para comprar um fuzil. Aí você lembra dessa história? Lembro. Olha quantos anos. E ele rejeitou. E hoje Deus deu para ele melhor do que um fuzil. Melhor do que um fuzil. Entendeu? Então, gente, preste bem atenção. Quando você rejeita os pratos que vêm na tua direção, pelo propósito de Deus na tua vida, o céu vai te recompensar com algo muito maior. Ô, glória. O céu vai lhe proporcionar algo gigante quando você rejeitar os manjares que são propostos para a sua vida. Entenda isso. Não precisou aceitar propina, oferta ao contrário, para chegar onde chegou. Precisou, pastor? Não. Não precisou. Só manteve a fidelidade e chegou aonde teve que chegar. E vai passar, porque agora é uma etapa, uma metamorfose muito maior ainda, né? Até uma experiência também que vai ser logo, logo contada aqui pra gente. É uma coisa interessante, pastor Elias. Você está falando dessas etapas. As pessoas, elas te associam muito da forma que elas te conheceram. Eu acho que essência não tem a ver com posição e lugar aonde Deus venha te colocar. Exatamente. As pessoas, por elas terem te conhecido de uma forma, parece que elas querem que você esteja sempre ali. Meu Deus, isso é forte, hein? Quer ver uma coisa muito interessante? Depois que Davi foi ungido, mesmo depois de ungido, ele ainda continuou trabalhando como pastor de ovelhas. Mas depois que ele matou Golias, que Saul fez um convite para ele ir para o palácio, ele nunca mais voltou a cuidar de ovelhas. Ele não perdeu a sua essência, mas ele não voltou a fazer mais as mesmas coisas. Então são etapas da sua vida que você não precisa provar nada para ninguém. Exatamente. Eu não preciso provar que eu tenho que voltar lá para o trem para pregar de novo. Não. Que eu tenho que pregar dentro dos ônibus de novo. Lógico que nada me impede de um dia eu fazer isso, mas eu não preciso provar. O pastor mudou, porque agora não está mais no trem pregando, não está mais nos ônibus. Elias, quando foi chamado para o palácio, ele nunca mais voltou a cuidar daquelas ovelhas, trabalhar como pastor, porque agora o propósito de Deus na vida dele era outro e a etapa também era outra. Então são etapas da sua vida que você vive, que você já viveu, fica como experiência, como lição, aprendizado, que você vai passar à frente, mais adiante, mas você não precisa provar mais nada para ninguém. E quem tem humildade, Nádia, se a pessoa tem a humildade, a pessoa tem que pegar essa linha aí, cara. Pô, se o pastor passou por aqui, por que não seguir essas pegadas? Porque tem pessoas que contam o testemunho pela gente, não é? A gente nem precisa de contar, tem pessoas que vai. Eu, por exemplo, eu tenho um testemunho com o pastor, como eu já disse aqui no começo, quantas vezes nós já sofreu, não digo nem sofrer, foi uma experiência na trajetória ministerial que a gente adquiriu, que hoje quem está chegando agora, quando eu tenho, Nádia, essa oportunidade de conversar com alguns jovens que estão começando, aí eu sempre falo com eles, rapaz, se vocês pegaram uma mata, como diz o ditado popular, vocês não carregaram piano nas costas, não. Não, e uma coisa, pastor Elias, que as pessoas não têm noção. Hoje acaba o culto, né? Acaba os cultos, tem um jantar pro pregador, pro cantor, né? Hoje é jantar, né? Mas na nossa época, filho, vem aqui na cantina, traz ele aqui, né? Pensa naquela coxinha. Coxinha pentecostal, muito óleo. Igual pastel de rodoviária. Muito bom. Era cachorro quente, era fato, era cachorro quente, coxinha, pastel e enroladinho de salsicha. Que nós comíamos. E outra coisa, na nossa época era, lembra do Toby? Era o Toby. Lembra Toby, Baré. Baré, Toby. E eu sempre brinco que Toby é a sigla do Pentecostes do crente, né? Toby significa todo obreiro bebe isso. Eu já vi você falar isso, muito bom. Né? A gente fazia isso aí, mas hoje não, hoje, querendo ou não, é uma janta, é uma recepção melhor, mas na nossa época, não, que a gente está desprezando isso, né?
Eu gosto da coxinha ainda, eu gosto do cachorro quente, mas na nossa época era só isso. Era só Pastor, eu isso. sou apaixonada por cultura e aprendizado. Então, quando eu estou diante de um homem de Deus, homens, né, de Deus com bastante conhecimento, eu fico incomodada porque eu quero ficar fazendo perguntas, né, porque isso acrescenta ao povo e principalmente a gente tem experiência, né, pastor? A política ainda tem um pouco de resistência, ainda você percebe, você sente alguma resistência do povo cristão com a política ainda? Ou você acha que a gente está com uma mente mais aberta para entender que é necessário que a gente tenha pessoas de Deus representando assim o nosso povo, né, na política aqui do nosso país? Olha, embora já se mudou muito, a mentalidade dos evangélicos, dos cristãos, mudou muito, mas eu entendo um pouco dessa resistência à política. Porque, na verdade, isso já vem há décadas, já vem dos primórdios, né? A gente atribuindo a política ao diabo. Então, não é, por exemplo, vamos colocar aí depois de 2018, que a mentalidade da política, pelo menos no meio cristão, mudou muito, popularizou muito a questão política a partir de 2018. Mas imagina, são apenas aí 2018... 22, 26, são 8 anos apenas. Então, algo que foi colocado como demonizado durante décadas não se pode mudar por completo em apenas 8 anos. Então, mas já mudou muito, a mentalidade dos cristãos mudou em relação à política, uma boa parte já mudou, entende que a política e a igreja, elas têm que coadunar, porque ontem o presidente Trump, ele falou uma frase muito interessante, que se a igreja não se envolver na política, se a igreja não se envolver com a questão pública, com a vida pública, com os órgãos públicos, a política um dia vai se envolver dentro da igreja e vai tirar o direito dela de falar do evangelho. Se você pegar a história da Coreia do Norte, o avô do Kim, com o avô do Kim, você observa que a Coreia do Norte, que era uma só, não existia Coreia do Sul e Coreia do Norte, era apenas uma só. Antes de se implantar o comunismo na Coreia, a Coreia foi até as igrejas, os pastores, o presidente comunista foi até os pastores e disseram, vamos fazer um acordo? Vocês apoiam o nosso projeto, o nosso sistema, nós não mexeremos com a igreja e a igreja não se mete na política. Fizeram um acordo, ok. Resumindo, os anos se passaram, se firmou a questão do comunismo na Coreia, porque o comunismo é mais ou menos assim. Eles precisam de você para entrar, mas eles não precisam de você para sair. Tá. Então, eles entraram no sistema, dominaram o sistema de governo da Coreia. Resumindo, hoje não se tem igreja na Coreia, não se pode pregar o evangelho, não se tem Bíblia e nem sequer o app da Bíblia pode ser baixado. Meu Deus. Porque eles acabaram a lei. É a única coisa que é capaz de parar o evangelho em qualquer parte do mundo. Nossa, eu tô toda arrepiada aqui. É porque vocês. Muito forte. Eu muito acho que forte. você também vai sentir isso na sua casa. E é muito importante você repetir esse trecho que ele acabou de dizer para você ter consciência do que você tem que fazer quando você for votar e quando você for ter a sua escolha. É muito importante que na atual circunstância que a gente está vivendo e no século que a gente vive, a gente tenha ciência da autoridade que nós, o povo que mais cresce no nosso país, estamos tendo nas nossas mãos. O povo cristão é o povo que mais consome e que mais tem crescido na nossa geração. Verdade. Então é preciso que você venha ter um esclarecimento como esse. Esse corte vai ficar muito bom, você repete de novo, manda para suas amigas, coloca no Seus grupo da tua amigos. igreja, coloca no grupo dos varões e das varoas e repete para você entender a importância do posicionamento do povo cristão na política do nosso país, tá bom, gente? Vamos lá, faz uma pergunta. Seu planejamento, pastor, agora entrando, porque acreditamos que já está com o pé lá dentro, seu planejamento para beneficiar nós cristãos, que já está tendo algumas dificuldades, porque nós já percebeu que o partido oposto já tem se levantado de uma certa forma direta ou indireta. Então, como Deus está colocando o homem de Deus lá, para frear essa marcha do adversário, você já tem um planejamento para que todos já se interagem com esse posicionamento? Na verdade, é importante ter servos de Deus lá dentro. É muito importante. Deixa aqui só um respaldo bíblico. Se não tivesse Esther ao lado de Assuero, estava todo mundo morto.
Exatamente. Na Pérsia. Isso aí é Eita, verdade, hein? Ó, nossa. Se não tivesse Neemias ao lado de Artaxerxes na Pérsia, os muros de Jerusalém estavam destruídos e as portas até hoje queimadas. queimada. Se não tivesse Daniel na Babilônia ao lado de Nabucodonosor, quando a ordem saiu para matar todos os sábios, Daniel falou com o eunuco: me dê um tempo para que a gente possa orar. Ele era governador, político, mas era crente. Se não tivesse um Daniel ao lado de Nabucodonosor, estavam todos os sábios mortos. Aí observa que no mesmo ambiente, na mesma Babilônia, tinha um Ezequiel no vale e tinha um Daniel no palácio. Eita. Porque vale precisa de homens que tenham ministério, mas no palácio precisam de homens crentes que tenham um cargo. Eita, meu Deus. Porque o espiritual se resolve com o profeta Forte. e o político se resolve com servos de Deus que têm influência política ali dentro. Então, Jesus foi retirado da cruz através de um homem chamado José de Arimateia, que era político. Isso. Se não fosse Jesus, se não fosse José de Arimateia, Jesus apodreceria na cruz. Porque ele tinha um acesso, né, pastor? Sim. Ele tinha Acesso ao governador. tinha acesso. Pedro não conseguiu ir lá pedir, ó, Nádia. Uhum. Deixa eu tirar o meu mestre da cruz. O Tiago não pediu, o Felipe não pediu, o André não pediu. Mesmo sendo um apóstolo de Jesus, eles não conseguiram ter acesso ao governador, porque existem lugares que o pastorado não tem acesso. É o É carro. verdade. É apenas gente com cargo. Então, essa mentalidade de que crente não pode se envolver na política, ela está totalmente contrária às escrituras. Deus não é apolítico, Deus é... Ele mesmo implantou o sistema político, porque ele que governava. O próprio Jesus disse, né? Eu não vim desfazer a lei, mas eu vim cumprir. Cumpri-la. Jesus foi cidadão. Pedro, esse peixe que está aí, tem 2 moedas na boca dele. Exatamente. Pega essa moeda, paga o tributo a César e paga por mim. Dá a César o que é a César e dê a Deus o que é de Deus. Até Cristo não se ausentou da sua vida de cidadão. Nossa. Como Cristo, como cidadão, ele cumpriu seus deveres como cidadão. Então nós não podemos também se ausentar. E na política, eu estando aonde, se Deus me permitir estar aonde Já pretendo permitiu. estar, eu vou desenvolver um trabalho muito forte. Eu acho que lá dentro eu posso ser primeiro, eu posso ser uma defesa, porque existe uma questão entre você, um deputado que está lá, ele não pode fazer centenas de promessas, porque para ele cumprir um projeto dele, tem que ser aprovado Tem que pelo ser menos aprovado. pela metade daqueles dos parlamentares que estão lá. Mas ele pode ser um defensor. Por exemplo, lembra daquela taxação do Pix? Sim. Queria ser taxado. O Nicolas veio, fez um trabalho poderoso na rede social, o vídeo ganhou mais de 300 milhões de Nossa. visualizações e derrubou aquele projeto. Eu sou fã do Nicolas, cara. É, Eu pai. oro pelo Nicolas. Já que citou o nome dele aqui, pastor, o que você tem a falar desse jovem, assim, até assim, a sua forma de comunicação, de pensamento, tudo mais, tem uma proximidade, é uma pessoa... Eu já fiz uma live com ele, né? Já? Eu já estive fazendo uma live com ele, ele é muito bom, ele é um jovem com uma mente extraordinária, ele tá se tornando um cientista político, né? Sim. E o Nicolas, Muito ele inteligente. é muito inteligente, além de tudo é cristão, não se corrompeu. Então a gente atribuir que um cristão vai se corromper por chegar na política, isso é falácia. Exemplo, o lugar não tem poder de corromper um homem, mas um homem tem poder de corromper o lugar. Eita, meu Deus. Ô, Nádia, o lugar mais puro da terra era o Éden. Uhum. Sabe quem sujou o Éden? Adão. Ai. Então, o lugar não tem poder de corromper o homem. Se alguém fala assim, ó, foi para lá e se corrompeu, mentira, ele já era corrompido, o lugar foi apenas propício para que aquilo que existia dentro dele se O lugar proliferasse. revelou quem ele Eita. era. Nossa. O cara às vezes está dentro de casa, Elias, o ar-condicionado dele está no gato. É verdade, nas pregações você cita muito isso, né? Porque, rapaz, a gente fica olhando que tem pessoa, cara, que fica o tempo inteiro querendo questionar a vida de outras pessoas e é como diz Rafael Belo, grande pregador também, um abraço para ele, na sua mensagem que Deus colocou no seu coração, ele disse assim, tem muita gente peneirando mosca e engolindo camelo. É isso aí. Entendeu? Pessoas que ficam observando coisas tão pequenas e tá fazendo coisas pior. Entendeu? Mas graças a Deus, pastor, tu já tá com o pé lá dentro. Eu acredito que você vai emprestar muito palanque pra gente fazer culto na rua. Eita, glória. Eu acho, Nádia, Uhum. pastor Elias, eu acho o seguinte, eu acho que essa política também, eu acho que a política social, ela não deve ser restringida, ela deve ser feita, mas com moderação. Eu acho que ajudar o pobre, o necessitado é bíblico. Mas manter ele naquela vida sem dar a oportunidade dele ser alguém na vida, aí é antibíblico. Nossa, Eita, nossa. fortão.
Então, por exemplo, eu tenho uma mensagem minha que eu digo o seguinte: a verdadeira ajuda não é aquela que te mantém onde você está, mas é aquela que te tira da onde você está. O coxo de Atos 3 falou assim: dai-me esmola. Se Pedro desse a esmola que ele pediu, ele estava paralítico até hoje. Estava lá no mesmo lugar. Porque existem ajudas que ela não vem para te ajudar, ela vem para te manter onde você já se encontra. Uhum. A verdadeira ajuda é aquela que te tira do seu estado de vulnerabilidade e te coloca num estágio onde você nunca viveu. Te tira dali. Pedro segurou ele pela mão, levantou ele foi para onde? Para dentro do templo. Porque enquanto ele vivia na dependência, ele estava na porta. Quando ele ganhou autonomia, ele foi para o templo. Adora. Nossa, Depois pastor, de- eu tô invadindo o teu espaço falando pra caramba isso, aí. minha Amadinha, isso aqui é tudo Tu nosso. deixa eu fazer só mais uma, depois Fique à tu... vontade. Eu vamos juro que eu não vou falar mais. trovejar esse negócio aqui. Pastor, deixa eu te falar. A gente estava falando, né, antes nos bastidores aqui, né, que eu estava conversando aqui. Eu tenho 3 filhos, mas eu passei uma fase muito difícil com o meu filho e agora estou lançando um livro aí. Ainda não tá, tô terminando. E é a dor que ninguém vê. Foi quando eu fui visitar o meu filho, que ele ficou retido, né, no complexo penitenciário de Jericinó. Graças a Deus, foi um propósito de Deus. Meu filho foi absolvido. A gente vai estar contando essa história aí nesse livro. Mas o que a gente percebeu dentro desse período foi que a gente, mãe, a gente não tem nenhum recurso para poder oferecer uma segunda chance. Porque a gente se apega à detenção como se Deus estivesse dando uma oportunidade para o nosso filho. Para que ele saia de lá e tenha um direcionamento de um trabalho, de uma oportunidade, e a gente não tem esse apoio. A gente desenvolve com as igrejas que fazem serviço lá um direcionamento para o jovem, mas muitos, eu acredito que quase 90%, não tem uma base familiar igual meu filho teve para ter uma direção diferente. E a gente viveu muitas experiências que a gente saiu de lá. Eu tenho certeza, ciência disso agora, que quando Deus permitiu que eu fosse para lá, é para conhecer outras mulheres. A gente faz um trabalho legal com mulheres mães de preso, né? Mas eu vi filhos que saíram, não tiveram oportunidade, perderam suas vidas. Mulheres que não têm mais condições de oferecer o melhor para o seu filho. Não que ele venha a ser isentado da escolha que ele teve, porque cada filho tem a sua escolha. Mas o governo, não seja o governo, a gente não tem uma oportunidade de... Olha só, você teve uma oportunidade, você passou pelo seu castigo, você mereceu isso, você precisava pagar pelo que você fez. Agora a gente está te dando uma oportunidade de você escolher. Você quer um curso, quer não sei o que, a gente não tem um acompanhamento. O senhor pensa em algum projeto, tem alguma coisa? Como você pode esclarecer isso para a gente hoje? Vou te responder uma de forma bíblica e outra de forma educacional, concernente a um projeto. Bíblica é que seu filho foi para a prisão. Ezequiel capítulo 7, versículo 23. Quem mandou fazer cadeias foi Deus. Faça-se cadeias, porque a terra está cheia de homens violentos de crime de sangue. A cadeia quem mandou criar foi Deus, e ali é uma segunda chance que Deus está dando ao homem, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí, no segundo ponto, você disse que as pessoas saem dali, e a maioria sai dali, volta para fazer a mesma coisa, porque não tem uma opção de vida, está preso, não tem um estudo, na maioria das vezes não tem um conhecimento, não tem uma profissão. Hoje, eu tenho que apurar um pouco mais a legislação para falar com mais propriedade. Mas na minha mentalidade, eu acharia que dentro de cada prisão deveria ter uma faculdade prisional. Nossa, isso é muito bom. Deveria ter um EJA, deveria ter um local de profissionalismo, de cursos. Um estágio, né? Um estágio. Por quê? O cara passa ali 10, 11 anos dentro da prisão. Se ele tem a oportunidade de estudar, e ele se formar dentro da prisão, fazer um curso, fazer o EJA, fazer o seu ensino médio, fazer um nível superior, fazer uma profissão, um eletricista, um pedreiro, um pintor, um mecânico, seja o que for. Porque aí acaba com aquela ideia de que saí da prisão, não tenho nada para fazer, porque a única coisa que eu aprendi a fazer na minha vida foi traficar, foi roubar. Então ele já não vai ter mais esse argumento. Sim. Inclusive, o pessoal aí da esquerda, que diz que eles são marginalizados porque não tem opção
do filho do rico que faz uma faculdade, que tem um curso, que é uma pessoa Se marginalizada. apoiam nisso. Se eles são, se lá dentro eles tiverem a oportunidade de fazerem um curso, de estudarem e sair de lá profissionalizado e formado, então já não haverá mais desculpa. Isso aí, Já sai concordo. Então eu penso que a mentalidade do sistema prisional ele deveria mudar, ele deveria dar uma oportunidade para o preso. O mínimo que se deveria fazer é formá-lo, dar uma condição dele ter uma profissão, e quando ele sair dali, se entender que é possível, já direcionar ele para um serviço, para uma empresa, para que ele possa trabalhar e exercer Outro erro, pastor, que aconteceu com meu filho também e que é muito difícil, tá? Isso não é história da carochinha e nem é conto de novela, tá, gente? Meu filho foi absolvido, não deve nada, mas sempre tem uma restrição. Ele não consegue arrumar um emprego. Isso. Mas você tem que entrar no sistema aí e tirar o nada consta dele. Mas então, Uma certidão de nada consta, para tirar Mas- ele do sistema. Deve ser. Inclusive, eu ia falar Que aí sobre isso. apaga isso do sistema, tira o nome dele então. do sistema. Tem que falar com o advogado. Vou falar Eu já isso. estou Muito obrigada. percebendo que tem que ter a segunda parte, porque esse assunto aqui está envolvendo uma Muito questão que bom, precisa né? ser resolvida. Porque eu também já fui preso e tudo que os policiais, não desmerecendo o trabalho deles, tá certo? Não desmerecendo, mas a primeira coisa que o policial faz na abordagem é perguntar: tem problema com a justiça? Tem passagem? Porque se a pessoa fala, eu já tive, já fui preso e tudo mais, em cima daquilo dali, as interrogações, ela acaba sendo abusiva, o tratamento é diferente, já não é aquele tratamento de uma pessoa que nunca teve, entendeu? Por exemplo, hoje eu sou empresário, certo? Então, se eu chegar para um policial e perguntar que eu já tenho passagem, antes da passagem eu falo, sou empresário, já tive passagem, porque já com medo de ser agredido, entendeu? De uma abordagem ser mais contrariante, entendeu? Uma abordagem mais perigosa, quem sabe lá, que a gente não sabe com quem a gente está lidando, né, pastor? Sim. Então, sim, eu acredito, como o senhor falou, o nada consta consegue tirar isso do sistema. Tira, consegue. Você consegue tirar uma certidão que seu nome sai de todos os sistemas. Eu vou ver isso. Da Polícia Militar, da Civil. Você fica livre, como se você nunca tivesse cometido nada. Porque você já pagou pelo seu crime. Você já cumpriu sua pena. Então não fica no sistema. Não, aí um advogado tem que fazer isso por você. Então a gente já tem que saber- contratar, porque... Vamos contratar. saber como Você é fazer. advogado, se quiser, pode me Se chamar no quiser, direct. Inclusive, nós estamos precisando de Não, você até aqui no porque- programa, porque muita gente precisa ser ajudada. Por hoje, exemplo, ó. o Emiliano, que é meu amigo também. Emiliano Marques. Então, já foi preso. Hoje, Emiliano tirou o seu passaporte, vai para toda a parte da Europa, está transitando entre a Polícia Federal, na hora de sair do país, não tem nada, não consta mais Meu nada. filho ficou com muita dificuldade de tirar o DNI. Ele foi fazer faculdade lá na Fica Argentina. traumatizado, Nádia. Aqui ele não conseguia fazer nada, andar, fazer nada. Aí graças a Deus, a misericórdia de Deus abriu uma porta, ele foi estudar lá, muita dificuldade para tirar o DNI, porque tinha ainda restrição aqui, né? Com absorvido, essa passagem. mas continua com o nome do É só sistema. fazendo a correção aqui, eu falei faculdade prisional, mas é um polo, a ideia seria um polo de uma faculdade dentro do sistema, do sistema penitenciário, até para que pudesse, faz uma triagem também, Faz uma triagem. para que os alunos também sejam selecionados, tal, entender que aqueles ali merecem aquela oportunidade. Eu acho Então, que isso aí se é eu não me importante. engano, até existe, mas é muito difícil e o serviço não é otimizado. Então, é muito difícil ter acesso, é uma coisa assim quase impossível. Muito Eu já difícil. deixei de fechar algumas obras grandes, porque o cliente pegou meu CPF, foi lá, digitou e viu que já tinha um probleminha, entendeu? Que já foi resolvido, na verdade. Já cumpri, fui preso, saí, tudo legal. E detalhe, eu fui preso por uma acusação que até quem me acusou não foi em nenhuma audiência, eu fui em todas, não apareceram lá e eu fui absolvido por conta disso. Então, ou seja, a pessoa que me colocou na situação não deu a cara. Então, hoje, para me fechar um serviço, por exemplo, eu tenho que ligar para o cliente e antecipar os assuntos para ele, para que eu entre em um serviço, entendeu? Pastor, Numa obra, posso- num constrangedor. Tira sua certidão. que não A deixa esse penúltima, eu problema, posso não. fazer a penúltima? Eu prometo que não vou Não, fazer mais. Fica à vontade, o espaço é nosso. Agora, eu vou mudar totalmente de ideia, de assunto, pastor. Sobre a pregação do medo, teoria do medo e a estratégia de pregar imputando... Olha, se você não fizer isso, Deus vai te vir com juízo sobre a sua vida. A pressão, e tem gente que fala sobre o pastor narcisista. Você acredita que isso aconteça nos altares hoje? Olha, acredito que alguns pastores com falta de sabedoria
podem, um exemplo, se você sair da minha igreja, Deus vai te amaldiçoar. Então, acredito que isso possa acontecer. Se você sair daqui, eu não te abençoo, eu te amaldiçoo. Acredito que esse tipo de exagero deve acontecer. Mas a pregação do medo que muitos dizem, eu, na verdade, no meu conhecimento, acredito que seja a pregação da verdade. Que a verdade causa medo. Você pregar a verdade. Por exemplo, falar que um homem sem Cristo, por melhor que ele seja, vai para o inferno, isso não é colocar medo, é pregar uma verdade. Eita. Eu conheço o pastor Juarez, ali de Realengo, não sei se você já foi pregar lá. O pastor Juarez, ele falava assim na pregação: hoje eu vou abrir o inferno e vou dar uma voltinha com vocês lá dentro para você ver a realidade. E se você morrer sem Jesus, para onde você vai? Quer dizer, e tem muita gente que fala assim: eu não vou na igreja do pastor Juarez não, porque todas as vezes é revelação de morte. Teve uma jovem, por exemplo, não vou citar nome, até por questão da família também, respeito à família, que o pastor falou assim: eu vejo uma pistola apontada na tua testa, 5 tiros sendo disparados, e se tu não aceitar Jesus hoje, tu vai descer a sepultura. Ela falou: por isso que eu não gosto de vir nessa igreja. Porque todas as vezes que eu venho aqui, só revelação de morte, só que eu vou pro inferno, que se eu ficar dançando eu vou pro inferno, se eu não ir pra igreja eu vou pro inferno. Resumo, isso foi na segunda, na quarta-feira, os caras invadiu a casa dela, pegou uma fotografia dela fazendo sigla da facção e falou assim: você é bandido então, né, gosta de apoiar essa facção, né? Levaram ela, deram 5 tiros, como o pastor havia falado. Meu Deus do céu. Então, ou seja, quanto mais a verdade a gente fala, é que, como diz um ditado aí no mundo, né, que assim, quer que eu te conte a mentira, te faço sorrindo, ou a verdade te deixe chorando. Eita. Entendeu? Porque às vezes você falar, o pastor Júnior, por exemplo, é um pregador conhecido, acredito que o Albert também na mesma linhagem, né, é conhecido pela palavra de autoridade e, acima disso, a verdade. Por exemplo, tá pensando o quê? Que você andando aí com calça da Anitta, tudo mais, que foi a pregação que viralizou. Vá pro inferno, entendeu? Isso, algumas pessoas se sentem ofendidas, mas é uma verdade, né? Eu não posso falar que, desculpa rapidinho, tomando esse espaço aqui, tem pessoas que chegam no culto de libertação, eu fico reparando muito isso, que meu trabalho mesmo é libertação e cura. Então eu chego no culto de libertação, eu vejo pessoas que se dizem profeta, que chega para um camarada que está ainda no tráfico, o camarada ainda está envolvido no tráfico, o camarada ainda está cheirando, está fumando, está bebendo, está se prostituindo, e ele chega cheio de tribulação, chega em um culto de libertação em alguns lugares, aí ele está ali chorando porque está cheio de problema, alguém se diz profeta, vai lá e coloca: eu sou contigo, eu vou te dar a vitória. Como Deus vai dar vitória para uma pessoa desse jeito, que está nessa situação? Deus vai dar cajado mesmo, a verdade que confronta. Isso aí, gente. Uma das coisas que eu admiro no pastor Júnior é a forma como ele entrega a verdade. A gente fala assim: ele é o pregador que bate. Eu não vejo o pastor Júnior como um pregador que bate. Eu vejo as pessoas confundem. Eu vejo a forma como ele entrega a verdade. Porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a pessoa ela toma noção da verdade e ela conhece a verdade, ela tem que decidir qual caminho ela vai andar. Nossa. Isso aí, gente, o nosso tempo muito bom, né, tá gente? Muito corrido mesmo. Passou tão rápido. Passou muito rápido. Nós já tá pedindo, o pessoal já tá pedindo já de novo. Já mandaram mensagem aqui para mim, bota tem mais. Que ter, pastor Júnior, dá pra gente fazer a segunda parte desse diálogo? Vamos fazer a segunda parte. Não, mas gente, aí vai ser agora no ambiente do enfoque cristão, não dá? Isso, exatamente. nós vamos pro andar de cima, gente. Primeiro é no andar de baixo, depois nós vamos pro andar de cima, tá certo? Então, a gente quer deixar nossas considerações finais aqui com vocês, que é nossos seguidores do Instagram, do YouTube, e dizer para vocês que vocês têm sido bênção na nossa vida. Sempre lembrar vocês, gente, compartilhe o Estúdio Fai, acesse as redes sociais do Estúdio Fai, tá bem? Segue o Estúdio Fai, o Roteando a Graça no YouTube, o Roteando a Graça também no Instagram. E, pastor Júnior, para finalizar aqui, o que você achou desse Estúdio Fai? Olha, eu já fui em muitos podcasts, mas uma estrutura como essa aqui, raramente eu vi ou não vi ainda. É uma estrutura muito profissional. Quem fez sabe o que está fazendo, o que estava fazendo. E desde quando você chega aqui, você vê que é diferente. É gente que entende muito do que está fazendo aqui. Eu me sinto feliz de estar aqui num local tão profissional e para mim é muito fácil recomendar o Estúdio Fai. Não só pelo atendimento, mas pelo profissionalismo e pelos materiais que aqui estão, que
merece respeito. E aí, roteando a graça, pastor? A gente está na Rota da Graça e foi um prazer poder estar aqui com Elias, no Roteando a Graça, nesse podcast abençoado. Espero retornar outras vezes. Essa mesa aqui que já sentou tantos outros homens e mulheres de Deus, para mim é uma alegria estar aqui no Roteando a Graça e espero retornar em breve. De 0 a 100, Elbert, qual é a nota que você dá para o nosso estúdio aqui, Estúdio FAI, Roteando a Graça? Se eu falar a nota, vai parecer que eu tô querendo... Mas é 100, pô. É 100, né? Parece um canal de televisão isso aqui. É tanta câmera, tanta luz, tanta coisa. Eu falei, estou dentro de um estúdio. Eu trabalhei em 2 estúdios, trabalhei no Projeto, trabalhei na Record com meu pai. Então eu tomei um susto quando eu vi aqui. E qual conselho, Nádia, Elbert e Pastor Júnior Trovão, que vocês dão para essa geração que está começando, que também tem esse desejo também de participar aqui do Estúdio FAI, um desejo de TV, de podcast também? Qual é aí que você pode deixar para eles aí, a opinião, um conselho? Para mim eu digo, né, para Deus nada é impossível. Então, esforça-te e tem de bom ânimo. É só vir aqui, chegar aqui com a nossa família, que a gente vai estar pronto para te receber e te ajudar naquilo que a gente pode, né? Eu tenho certeza que você também vai ser uma potência na mão de Deus. Indica ou não indica, pastor? Indico e quero dizer para essa geração que eu acho que se nós seguirmos uma ordem cronológica, primeiro vem um sucesso, porque o sucesso não é ser famoso. Sucesso é ser bem sucedido naquilo que você faz. E com certeza, se existe uma coisa que persegue o sucesso, é a fama. Então, muita gente tem fama, mas não tem sucesso naquilo que faz. Meu Deus. Porque às vezes veio de um corte, veio de uma fala, uma brincadeira e ganhou fama, mas não tem sucesso. Nossa. Então, mas quando você tem sucesso, você tem base. E eu acho que é a base que sustenta a fama. Eita, muito forte. Gente, peguei, guardei e vou compartilhar. Isso aqui tá muito bom. Tá muito bom, bom demais. Gente, estamos chegando no final. Mas eu confesso para vocês que eu queria muito mais estar aqui com o pastor Júnior, Elbert, Nádia. Mas a gente tem que terminar por aqui e já vai ter a segunda parte que você vai entrar com tudo com a gente aqui, que vai ser muito forte. Quero me deixar aqui meu agradecimento a todos os patrocinadores do Roteando a Graça, nossos amigos colaboradores que têm ajudado com o lanche, que têm ajudado também com essa movimentação da obra. E dizer também que eu sou pastor presidente do Roteando a Graça, o vice-presidente é o Francisco, que também está lá em Recife agora fazendo lá um evento gigantesco. E deixar um abraço para vocês, que fique registrado esse abraço que o pastor Francisco liberou para vocês. Glória a Deus. E dizer que vai ter a segunda parte. Pastor Júnior Trovão, pastor Elbert, Nádia, estamos juntos sempre, em comunhão plena, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês vá lá, gente, vá lá no podcast, lá no Instagram e também no YouTube, tá certo? Roteando a Graça, o melhor podcast do Brasil e do mundo. Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.